Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Shane Farias, do Diário de Professora, e eu quero conversar com vocês hoje sobre um tema polêmico, chamado de homofobia. Homofobia na sua redação. Vamos lá? Bom, vamos pensar assim, ó. Primeiramente, o que eu sei sobre homofobia? Bom, eu sei que o significado literal da palavra homofobia é fobia, medo ou aversão a homossexuais. Será? O que esse tema diz pra mim? Quando eu penso assim, homossexualidade, quando eu penso homofobia, eu, Shane Farias, penso na violência que tem acontecido contra os homossexuais, eu penso nas leis que tornam casais homossexuais iguais aos casais heterossexuais, né? Então eu sei que eu tenho uma igualdade entre as pessoas, e aí você tem que pensar tudo que você sabe sobre o assunto, tá? Vamos começar com como se constrói essa consciência de homossexualidade e heterossexualidade. Bom, você nasce e você vai para a caixinha dos meninos ou você vai para a caixinha das meninas, e é imposto que você precisa, se nasceu menina, se encaixar dentro daquilo que tem na caixinha. Se você for menino, se encaixar dentro daquilo que tem na caixinha dos meninos. Mas a gente sabe que não é bem assim que as coisas acontecem, né? A gente não tem como nascer predestinado para aquilo que vai acontecer. A gente nasce, a gente vive num meio, a gente vê, a gente pensa e a gente forma tudo aquilo que nós queremos ser. Eu penso isso, eu penso que a gente forma tudo aquilo que a gente vai ser na nossa vida de acordo com as nossas vivências. Da mesma maneira como eu, Chayane, escolho ser professora e eu sou muito feliz tendo essa minha escolha de ser professora, e eu não seria feliz se a minha mãe tivesse imposto pra mim que eu não deveria ser professora e que eu deveria ser uma engenheira, tá? Essa questão de escolher pelo outro torna as pessoas infelizes. Então, é muito complicado quando a família não aceita o filho da maneira como ele é. Não aceita ele profissionalmente, não aceita ele de acordo com as suas escolhas, com os seus amigos, com os seus gostos, com o seu gênero. É preciso ter uma consciência de que a pessoa tem um livre-arbítrio para escolher como ela se sente bem. Existem os heterossexuais, cisgêneros, porque eles já nasceram assim, eles já nasceram sendo heterossexuais. Eu tenho os heterossexuais transgêneros, que são os famosos transgêneros que resolvem fazer a mudança de sexo. Eu tenho os homossexuais, eu tenho os bissexuais, eu tenho os andrógenos, né? Que não são nem homossexuais, nem estão dentro do mulher e homem, né? Eles não estão definidos como um ou como o outro. Me perdoe se eu estou falando uma besteira, mas é o que eu entendo sobre isso, tá? E assim, eu tenho que pensar antes de escrever um tema tão diferente ou tão difícil, o que eu sei sobre esse tema. Gente, falar sobre homossexualidade, falar sobre a homofobia te abre muitas ideias, te abre muitas portas. Você tem toda uma questão histórica para poder falar, toda uma questão de batalha de conquista, todo um pensamento aqui fechado no brasileiro e mundial que ainda luta contra a homossexualidade, né? Como é que tem pessoas que ainda têm coragem de lutar contra a homossexualidade, que acreditam que isso não é normal, que isso não pode ser aceito? Então a gente tem que pensar em tudo isso assim. Vamos lá, vamos pensar agora nas conquistas dos homossexuais. Que conquistas a gente sabe? Eu sei algumas, eu não sei muitas, mas eu vou falar pra vocês as que eu sei. Eu sei que existe o direito da união estável. Por que um casal heterossexual pode herdar o que o outro tem e um casal homossexual não pode herdar o que o outro tem? Eles não construíram juntos da mesma maneira? Então eles têm direito sim a uma união estável, eles têm que ter direito aos seus direitos garantidos. Pensa assim, ó, igualdade é a melhor coisa da vida, tá? Eu tenho que ser igual às pessoas, eu não quero ser discriminado por quem eu sou ou pelo que eu gosto de fazer, por quem eu gosto de ser. Eu quero ser respeitado pela pessoa que eu sou, tá?
Então a gente sabe da união estável, a gente sabe do direito à licença maternidade, paternidade para filhos adotivos ou com relação também à lei da adoção por casais homossexuais. Gente, olha quanta criança aí nos abrigos querendo um lar de amor, de carinho, né? E quanto casal aí cheio de amor e com condições de criar essa criança. Então é maravilhoso a gente saber que casais homossexuais podem adotar, sim. O processo de adoção, ele é tão trabalhoso, ele é tão sofrido até mesmo, seja um casal homossexual, seja um casal heterossexual, e tá cheio de criança precisando disso, precisando desse amor. Então é maravilhoso a gente saber que vive num país onde o casal, independente de como ele seja formado, ele pode dar amor para uma criança. O que mais que a gente sabe? Antes eu tinha que quem era do serviço militar não podia ter essa união estável homoafetiva. Agora já pode, tá? Então a gente já sabe alguns pontos aí de direitos conquistados. Vamos pensar agora também na parte ruim, que a gente lembra que em redação a gente tem que pensar e debater tanto a parte boa quanto a parte ruim. O que a gente sabe de parte ruim? Violência. Violência contra o homossexual, violência contra o diferente, violência contra o negro, violência contra o pobre, tá? Eu tenho muito tipo de violência no Brasil e a gente tá muito mais acostumado a ver uma notícia, a gente não se surpreende quando a gente sabe uma notícia de um estupro, quando a gente sabe uma notícia de uma violência, de um assassinato, de um assalto, tá? Então a gente não pode achar que quando a gente tem uma lei que permite uma união estável, que é uma coisa maravilhosa, pensar que aquilo ali é ruim, tá? O Brasil, ele precisa disso, ele precisa dessa pluralidade, dessa diversidade. Ele é Gente, Brasil é o país da diversidade. Eu sou diferente de você, você é diferente dos seus pais são diferentes dos seus vizinhos. Todo mundo é diferente. A nossa cor da pele não é igual. Que bom que ela não é igual. O nosso gosto não é igual, a nossa vida não é igual, a maneira como a gente toca a nossa profissão, ela não é igual. Então a gente precisa saber que respeitar os direitos é a melhor coisa, respeitar a opinião do outro é a melhor coisa, né? Respeitar que as pessoas, elas são diferentes, elas têm essa liberdade de ser diferente e ser feliz da maneira como elas querem. Mas aí entra um problema. Muita gente não respeita. E eu tenho uma taxa de 62% de jovens entre 15 e 29 anos sendo os mais atacados com violência por serem homossexuais. E depois de 17% dos atacados estão entre 30 e 40 anos. Então, dos 15 aos 40 anos é a maior incidência de ataques contra homossexuais, sejam eles físicos, sejam eles psicológicos, sejam eles via rede social aí por trás. A gente sabe que a rede social, ela é um veículo muito bom para divulgar essa diferença, para ter campanhas, para incentivar a igualdade dos gêneros, a igualdade das pessoas, mas ela também é uma maneira muitas vezes de fazer o mal sem contar, sem ser visto, né? Isso é muito, muito complicado. Então pensa assim, eu tenho uma série de direitos conquistados e eu também ainda tenho uma série de dificuldades acontecendo, tá? Isso a gente precisa saber na hora de formar a nossa redação. Acho que eu não comentei com vocês, essa aula sobre diversidade, sobre homossexualidade, sobre a diferença dos gêneros, o que mais que a gente pode falar que eu tô falando aqui? Sobre homofobia, tá? Isso aí eu trabalhei no segundo ano lá do colégio onde eu dou aula. E foi muito bom, por isso que eu achei que eu deveria compartilhar com vocês. Porque eu acho que é um tema muito pertinente, é um tema que você deve saber, é um tema que você não pode falar sem saber, você tem que ir atrás, você tem que saber o que tá acontecendo, ok? Ai, meu gato tá aqui, ó. Ai, que bonitinho, ele veio dar um cheirinho na mamãe. Dá um oi pra câmera, Rafael. Gente, esse é o Rafael, é o meu gatinho lindo, mas agora ele vai deixar a mamãe gravar, né, Rafael? Vai lá. Eu não vou cortar isso do vídeo não, porque isso é bem importante, é o meu gatinho. Rafael. Todo mundo se assusta quando eu falo que é Rafael. Enfim, pessoal, o que eu quero? Eu quero que você que tá aí forme um pensamento sobre direitos conquistados, sobre violência urbana que a gente tem contra essa homossexualidade e forme uma redação com o seguinte assunto. Homossexualidade no Brasil
como virar essa página, o que eu preciso fazer, que ideias eu preciso ter para que o homossexual pare de ser estigmatizado, pare de ser discriminado, tá? O que a gente precisa fazer para que no Brasil essa igualdade de gêneros ela realmente aconteça? Essa igualdade de pessoas, independente de classe social, independente de profissão, que as pessoas sejam felizes da maneira como elas resolvem viver. Tá? Gente, esse vídeo é bem rapidinho, foi só pra contar isso que eu achei muito bom na minha aula, eu queria dividir com vocês alguns pensamentos. Se eu falei alguma besteira, por favor, me avisem. Se você gostou, deixa um comentário pra mim, dá um like aí no meu vídeo, tá? Se inscreve no canal, eu vou tentar compartilhar mais e mais assuntos aí com vocês sobre o que eu acho que podem cair no Enem e assuntos assim que a gente precisa falar pra argumentar. Se você chegou até aqui no final do vídeo, eu só quero dizer pra você que eu fiz esse vídeo pra deixar uma consciência melhor na sua vida, na nossa vida enquanto brasileiro. E porque eu acredito que é muito vago um professor falar que o aluno precisa argumentar se a gente não discute o tema, tá? Então, se eu passei esse tema, essa proposta de redação sobre a homossexualidade, eu me senti no dever de discutir um pouquinho do que eu penso sobre o tema e de repente fazer você pensar muito além do que eu falei aqui, tá bom? Professora Shane Farias, o Diário de Professora, um beijo, fique com Deus e até a próxima.